Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai-nos a força aquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Onde no coração do homem há compaixão e a caridade. Deus, dai o vigor à estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente ao repouso. Dai-nos ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre todo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos conhece, a esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio e uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra e deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos. O poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Então vamos neste momento deixar lá fora os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas preocupações e voltar aqui neste momento, nesta reunião que aqui nos encontramos, para mais um dia de estudo, mais um dia de aprendizado, buscando o nosso progresso espiritual, o nosso equilíbrio mental, a nossa saúde. Vamos pedir a Deus, ao nosso amado Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, para que nos abençoe e nos proteja na tarefa em que abraçamos. Que Jesus nos acompanhe, ilumine nossas ideias, nossas palavras, nossas ações. Que Jesus nos ampare, a fim de que possamos entender um pouquinho mais a respeito do que era a caridade e principalmente colocá-la no dia a dia, na prática, na vivência, para todos os nossos semelhantes. Senhor Deus, abençoe a todos que aqui se encontram, irmãos encarnados e irmãos desencarnados, e que a vossa bondade se estenda e se espalhe a todos os corações, a todos os cantos que necessitam de maiores dores e sofrimentos. Sendo assim, rogamos a presença, a misericórdia e as bênçãos do maior mestre que por aqui passou, fazendo a oração e vivendo esses ensinamentos que ele nos deixou. Pai nosso,
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Olha só que deu até um tempo. Semana passada a gente deu uma introdução no tema caridade. Cada um pôde falar um pouco como enxerga, como entende, com suas próprias palavras, essa virtude sublime que a gente tem por compromisso, além de compreendê-la, colocá-la em prática, introduzir na nossa vida. Uma questão que esses ensinamentos, o desafio é fazer com que eles façam parte da nossa vida, seja uma forma de nosso proceder, seja a forma da gente agir com o nosso semelhante. Então Jesus estava ensinando e alguém pergunta para Jesus com a ideia de confrontá-lo. Qual que é o maior dos mandamentos? E Jesus coloca que o primeiro seria amar a Deus sobre todas as coisas. Depois amar o próximo como a si mesmo. Ali está a lei da caridade, expressa por Jesus, colocando como um dos maiores mandamentos. Então amar a Deus significa amar todas as suas criaturas, todos os seus desígnios, tudo que Ele criou para a gente, incluindo o nosso semelhante. Depois, em segundo, para frisar e reforçar essa necessidade. E deixar claro, para não haver dúvida, amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, amar da melhor forma possível. Como a gente gostaria também de ser amado. Então, ali está a lei da caridade. Esse caminho que nos leva à salvação. Que nos leva ao entendimento. Que nos leva a um progresso espiritual. Então, a gente tem a oportunidade de desfrutar de um texto do Caminho do Pai, que dá sequência nessa ideia de caridade. No primeiro texto que a gente tratou semana passada, falando o que seria caridade, e agora o texto ele vem falar fazer a caridade, ou seja, isso a gente tem como desafio, vencer ou quebrar a barreira da ideia e levar à prática. Muito bem? A gente pode começar no texto. Keren, você gostaria de iniciar lendo o primeiro estrofe? E aí, conforme vocês desejarem, a gente vai passando para frente. Cada um pode comentar conforme deseja, de forma bem espontânea e tranquila. É bom que todos também possam partilhar o que traz no coração, que é o aprendizado que cada um de nós necessita. Ele se torna completo depois, a partir do momento que cada um partilha o que tem consigo, as suas próprias experiências. Bom, então vamos lá. Fazer caridade. Quando a gente está com o coração repleto de bondade, amor e paz, começam a chegar os necessitados. Aqueles necessitados vêm até o local onde você está e pedem-lhe de maneira fervorosa, dispostos a conhecerem as coisas de Deus. Você vai atender essas pessoas que chegam. Há outras que necessitam da sua ajuda, da sua caridade, de uma forma singela, pedem apenas um abraço e que ouça seus anseios. Quem gostaria de fazer o primeiro comentário? Nessa parte que eu achei muito interessante, porque mostra que primeiro quando nós atingimos o nosso equilíbrio e a nossa paz assim, interior, através das leis de Deus e do Evangelho de Jesus, a gente consegue atingir um nível de maturidade espiritual maior. E isso se torna um imã para atrair as pessoas que sofrem, que são os necessitados, para que nós possamos ajudar essas pessoas. Porque Deus vê na gente cooperadores do seu trabalho, né? Deus atua nas pessoas perante as pessoas. Então, quando você está bem coeso com a lei de Deus e suas vontades, vivendo, né, tudo isso, todo aquele que chegar, você vai ter respaldo para poder fazer o bem, para poder auxiliar, né? E falou que às vezes é tão simples como um abraço, que é tão fácil abraçar uma pessoa com carinho, com amor, abraçar de verdade, né? Ou apenas ouvir os seus anseios, assim. Então, qualquer pessoa pode abraçar, qualquer pessoa pode ouvir,
ou seja, ouvir, ou seja, a caridade está ao alcance de tudo e de todas as pessoas, né? Então isso eu achei muito interessante essa parte. Primeiro a gente tem que buscar estar bem. Assim, no momento em que estamos bem, as pessoas virão até nós, porque Deus meio que investe na gente. Deus investe, fala, bom, ele está produzindo, está auxiliando, está bem. A pessoa que está necessitada, vai lá que ele vai poder te auxiliar. Então, assim, amparo nunca falta. E nisso a gente consegue beneficiar as pessoas, né? Achei muito interessante, muito bacana essa parte. Interessante que parece que para praticar a caridade a gente tem que vencer uma barreira da gente mesmo. Porque o texto fala estar cheio de bondade, de amor e paz. Ou seja, ele está bem consigo mesmo. Bondade, ou seja, ele se importa com a dor do outro. E amor, ele tem condições de acolher aquilo. Então, assim, se a gente for levar ao grosso modo a nossa própria natureza, deixar correr sorto, a gente passa por aquele necessitado e não se comove com aquilo. Ou alguém conversa com a gente, às vezes está pedindo socorro naquelas palavras, a gente responde qualquer coisa e vaza fora, porque não quer ouvir problema. Então, existe uma necessidade de combater o nosso próprio eu, se conscientizando, né? Vamos dizer assim, que esse é o caminho, e que é importante que a gente não olhe só para si, e que também esteja aberto a amparar o outro e socorrer o outro. Então, realmente, como o Gabriel colocou, primeiro tem que ter um tratamento pessoal. E o que nós estamos fazendo isso agora? Justamente isso. Estamos buscando tratar o nosso próprio eu, para que ele esteja em paz, para que ele esteja em harmonia. E se caso for do nosso merecimento, se Deus conceder, amparar alguém que seja. Não é mesmo? Sim, porque às vezes a gente fica tão preocupado com os nossos problemas, com as nossas dores, com a nossa vida, as nossas aflições. Tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu. Egoísmo puro que a gente não percebe aqueles que estão ao nosso redor, né? E quando a gente vai comparar, nosso problema não é nada perante os semelhantes. Às vezes são familiares, vizinhos próximos, né? Então a gente tem que deixar o nosso eu de lado, um pouquinho de lado, para poder se doar para o outro, né? Que necessita muito mais que a gente, né? E isso é importante, porque quando a gente vai auxiliar o outro, a gente acaba que automaticamente Deus vai cuidando das nossas feridas. E isso é muito bacana, né? A gente aprende muito e não tem alegria maior do que ajudar o semelhante, né? Por menor que seja o ato ou a ação, na nossa consciência, na nossa alma, no nosso entendimento, você fica com uma felicidade muito grande lá no fundo. Você fala, pô, que legal, assim, Deus deu oportunidade, eu auxiliei, né? Pô, que bacana, eu tô servindo, né? E essa é a verdadeira felicidade, que é a felicidade que Jesus prometeu. E a vivência de Cristo foi basicamente a caridade, né? E além disso, eu queria acrescentar uma frase que diz o seguinte, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Então, aquele que aciona o amor, busca a bondade, a caridade, assim, ele está automaticamente resolvendo muitos dos seus conflitos internos de vida, dessa vida presente ou de vidas passadas, né? Entre outras coisas. Quem faz o bem, tipo, sempre anula o mal que fez, assim, dá para resgatar o mal que a gente fez lá atrás, não sofrendo mal aqui, né? Mas sim estando num bom caminho, procurando fazer boas coisas, resgatar pelo bem, pelo amor, né? Não pelo sofrimento para passar. Deus não quer sofrimento, Deus nunca quis, como se diz, Deus nunca quis sacrifício, né? E sim misericórdia. Então esse é o pensamento primordial. Tudo bem. Alguém quer acrescentar algo mais? Nesse primeiro texto, está falando de bondade, Vamos todo mundo amor. falar um pouquinho? Vamos todo mundo falar um pouquinho, que eu acho que enriquece. De uma forma singela, de caridade, né, que eu ouvi. Mas lá com a Nilza, ó, fala um pouquinho, Nilza, um pensamento que veio só para enriquecer. Qualquer coisa que veio à mente. Se a senhora gostou, achou interessante. Pra não ficar só eu bloqueando, né?
Nós é igual maritaca, né? Mas você falou quase tudo. Não, falou não, tem que tá lá, você nem fugir, não, tem que tá lá, você nem fugir não, já vai chegar a sua vez. Mas fala mais no texto, né? Não vai. Isso aí já tá bom, né? Tá certo. Certo. Então vamos dar sequência. Vai ter mais oportunidade. Então lá. A senhora lê o segundo estrofe, por favor? Quando você faz uma visita às creches, aos abrigos, adolescentes ou aos asilos, aos hospitais, e disponibiliza o seu tempo para ouvir aqueles angustiados, aqueles saudosos e seus familiares, os que os abandonaram. Veja o velho ou criança, você está fazendo uma caridade. Eles sonham apenas de um conforto de família, o calor da felicidade, estar em família. Nessa visita inesperada, pode-se ver a alegria que se irradia ao seu semblante, esperançosos do seu afago e do seu carinho. Isso aqui eu já fiz visita em asilo, hospital também, né? Mas no asilo, né? Eles ficam chamando a gente de tia, falam que a gente é prima, né? Né, Rosa? Eles acham que a gente é da família deles. Eles sentem tão acolhido ali a hora que você está conversando com eles, que eles acham que a gente é da família. Teve um dia que nós foi no asilo, a mulher falava pra mim assim, a senhora é minha irmã, né? A senhora veio me buscar, não veio? Eu falei, não, nós somos irmãs assim, né? Parte de Deus nós somos. A gente nem conhece, mas nós somos irmãos por parte de, né? Todos somos irmãos, né? Então é muito gratificante. Eu falei pra Rosa, eu tô com saudade de ir lá no asilo, né? Nós ia lá, era tão gostoso, né? Escutava um, escutava o outro, a história de um, a história do outro, né? Eles abraçam a gente abraça, a gente vai sair, eles falam, você volta outra hora, né? Ele sente acolhido, né? Tadinho. Eu já vivi uma experiência assim, quando eu fui pra Argentina, fui ser missionário lá na igreja na Fazenda da Esperança. Então, a cada mês tem a visita da família. Então lá é uma clínica de recuperação e eles fazendo tratamento lá, a cada mês tem a visita da família. E eu já estava lá fazia um tempinho, já acho, fazia uns 3 meses já. E aí tinha um rapaz e a família dele chegou, mas eu entormei tanto com a família dele, eles me chamam por nome, já puxou uma cadeira, eu sentei ali com eles. E eles tocavam violão, eles é muito músico, sabe? Um tinha carrom, um tinha violão, e eu já entornei com eles, toquei umas músicas com eles. E foi um negócio tão bom. E assim, eles me acolheram como se eu fosse filho deles, sabe? Não sei se era a intenção deles, mas eles é muito espontâneo. Mas depois que eles foram embora, eu percebi que eu tinha recebido visita, sabe? Que a gente vai com a ideia que a gente vai amar, que a gente vai fazer, que a gente vai se doar. Mas a gente enxerga a nossa necessidade de ser amado. É uma coisa que está no ser humano, não está em um ou em outro. Quando a gente tem família, filho para cuidar, com a correria, com a coisa, a gente não percebe. Mas quando chega um certo ponto da vida que a gente se depara bem sozinho, a gente vê a carência e a necessidade que a gente tem de ser amado. Então você imagina para uma senhora, um senhor que está no asilo. Às vezes já faz um bom tempo, mais de anos. E a família às vezes não visita. Se imagina o que significa aqui no sentimento. Depois de ter vivido tanto, criado tantos filhos, ter tido esposa, marido. Então assim, pra gente entender o valor daquilo, só vivendo, né? Então naquele dia lá me mostrou o valor de amar, de amar alguém. No caso, eu estava sendo amado, eu estava recebendo. De uma forma muito natural, muito assim. Que quando eles foram embora que eu percebi, que eu senti leve, eu senti bem, sabe? Porque eu já estava 3 meses fora de casa, já estava com saudade da minha família também, né? Então assim, é muito louco, sabe? Então são situações que parece que Deus cria na nossa vida para a gente entender. Então, a gente está aqui aprendendo
amanhã ou depois a gente é conduzido pela espiritualidade a situações de pôr em prática esses aprendizados e viver na pele o que significa isso. Só assim o aprendizado se consolida de maneira mais profunda. Então foi uma experiência assim, em relação à visita que eu vivi que eu me senti muito bem. Bem colocado essa posição tua aí. É como você fazia tempo que você estava longe de familiares, Deus te mostrou através disso que eles necessitam de verdade, aqueles que estão lá há muito tempo. Porque você, pouco tempo que você ficou trabalhando, você já, não sei quanto tempo você estava lá. Eu estava uns 3 meses, mas Então, 3 meses já foi o suficiente para você sentir carência. Sentiu A falta. o que as pessoas lá isso, sentiam. exatamente. No asilo, no caso. Agora, Mas, imaginando aqueles que já estão lá assim. Orfanato. A espiritualidade coloca assim que as crianças, elas têm a esperança de conquistar uma família. Às vezes chega na fase adulta e não consegue, mas elas alimentam essa esperança. O velho é diferente, a senhora e o senhor é diferente. Eles praticamente esperam amante. Eles não têm uma esperança de melhora. Se eles têm uma compreensão clara, que alguns têm, a maioria não tem, né? Já tem um problema de cabeça, Alzheimer, alguma coisa, não tem uma memória boa, mas os que têm, não têm uma esperança de melhora. Então, para eles é mais triste, é mais dolorido. Então, assim, para nós, tem uma oportunidade, tem 2 asilos na cidade, em que, com o passar do tempo, a gente conseguir, nossos compromissos, abrir ali um espacinho para dedicar a isso. Porque para nós é um aprendizado importante, é uma oportunidade de caridade. A caridade, assim, ela é difícil de praticar porque ela não deve ter segunda intenção. Ela não pode se envadecer. Ela não pode querer Nada em troca. E o que um velhinho de asilo tem a nos oferecer? Então, assim, ali que é para quem vai é porque quer amar, né? Realmente quer amar, que quer doar o seu tempo, quer se interessar pela história dele. Então, tá na nossa porta, né? Uma oportunidade maravilhosa. Então, eu tenho uma experiência assim de nem a pessoa que está no asilo se sente. Quando em 2015 que eu dei trombose na perna, né? Eu fiquei internada lá em São Paulo, fiquei 17 dias. Eu acho que estava fazendo quase uns 15 dias que eu estava lá, sozinha, só eu lá no meio, só dos estranhos. Aí minha família foi. Mas não podia ficar ninguém lá comigo. Eles veio embora, eu fiquei lá chorando. Aí tinha dia eu me sentia triste, né? Porque eu falava assim, meu Deus, não fosse daqui. Aí a enfermeira chegava, as copeiras, você não tem acompanhante para trazer as coisas, né? Comida, as coisas. Eu falei, eu não tenho nada, eu não tenho visita, eu não tenho acompanhante. Eu não tenho nada. Só Deus. É só eu mesmo aqui. Ela falou, não, tem nós. As copeiras vinham me abraçavam, sabe? A senhora tem eu aqui, todo dia eu tô aqui. Porque se a senhora precisar, eu vou ajudar a senhora, né? Aí vinham as enfermeiras, juntava tudo aqui, a turma. Me abraçava, aí mais eu chorava, né? Então aquilo ali, a gente sente, eu sentia acolhida, porque elas, pra mim, elas eram tudo boas. Todas elas queriam cuidar de mim, né? Brigavam, as enfermeiras discutiam com a outra para cuidar de mim. Aquelas estudantes, sabe? Aí o professor falava assim, me escuta, aqui não tem só a Dona Nilce para vocês cuidar, tem muito. E vocês querem cuidar só dela. Todo mundo quer cuidar dela. Aí elas queriam ficar em volta de mim, sabe? Aquelas moças que estavam estudando. Então, ó, eu senti, assim, elas como minha família, porque minha família não tinha jeito de ir mais. Porque, ó, fica muito caro para ir lá em São Paulo. Sim, sem dúvida. Eles foram uma vez e não teve jeito de ir mais. Então, o dia que eu saí, que eu vim embora, 27 dias eu fiquei lá. Então, olha, é triste, viu? Ficar num lugar sozinha, você não tá, de modo que você não vê ninguém da tua família, né? Eu chorei que não bezerro desmamado lá. Os médicos chamam a atenção das enfermeiras, eles não devem ter noção do que eles fizeram, porque se elas estavam dando preferência para você, porque você deveria estar mais necessitada. Porque os anjos da guarda estavam puxando elas ali. Porque às vezes os que estavam lá nos outros aleios, já tinha parente que vai ali quase toda semana, já não estava tão carente. Eles querem, assim, eles são inteligentes, são sábios, a situação é pesada. Eles querem elevar o astral. Eles querem elevar a vibração do ambiente. Levar alegria, tirar aquela também. monotonidade, aquela melancolia do hospital, né? Pra quem tá ali é difícil. E melhorar, ele sabe fazer isso. Nos hospitais Os bom profissional vai fazer isso.
Os hospitais com muitas crianças, adolescentes, tem os doutores da alegria, É, né? tem. Que Eu já se vi. vestem de palhaço, vai brincar, vai Muda tocar o astral, violão. né? É, totalmente, né? Porque se o hospital chegar todo mundo de cabeça baixa, vai Não, paciência não espiritual. pode. Mas o que é o negócio? A espiritualidade ensina. Não pode ter dó. Dó é um sentimento negativo, inferior. Ou seja, você enfraquece a pessoa ainda mais. Você põe ela ainda mais pra E a baixo. gente tem que diferenciar. Dó é uma coisa, compaixão é outra coisa completamente diferente. Compaixão. Entendeu? É, justamente. Porque disso tudo que a gente tá falando, a maior necessidade do ser humano é a de amar e de ser amado, né? É. Então, É que inato, vem né? de encontro, Nasce com a gente. Isso, e somos iguais em relação a isso, né? Quem não gosta de ser querido, amado, né? Então, se a gente gosta, então vamos agora fazer para os outros também, porque eles também gostam, né? Por isso que Jesus coloca, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, tudo que é bom para mim, eu vou procurar fazer para o meu semelhante. E tudo que for ruim para mim, eu me coloco na situação, bom, não, isso eu não queria que fosse feito para mim. Então, eu não vou fazer para o meu semelhante. Essa é uma regrinha básica e simples, muito simplista. Se a gente seguir ela, a gente consegue atingir, assim, tipo, vários triunfos, assim, perante a nossa vida, né? Que são os valores espirituais, né? Mas é o que a gente tava falando, e aqui outras coisas. Por exemplo, quando a gente vai na creche, que a criança é um tipo de tratamento, um asilo é idoso é outro tipo de tratamento. Você vai conversar com jovens, a mentalidade do jovem já é diferente. Você tem que... É outro tipo de tratamento. Você tem que dançar conforme a música e praticar o bem, sempre orientar. Ó, você não vai orientar uma criança, a mesma orientação com o idoso é diferente. Um adolescente que está conhecendo a vida agora, então assim, ele precisa, né, você precisa conversar com ele da forma que ele entenda, diferente, né, com mais calma, saber que ele está vivendo agora as experiências da vida, etc. Então, assim, tudo isso enquadra na caridade, né? Assim, você vê que o aprendizado ele tem que ser muito profundo, tem que ser amplo. Porque igual o Gabriel colocou, cada situação ela é diferente uma da outra. Totalmente. Deve ter um preparo para conduzir. Sim, Eu me imagino que nos idosos, o que é? Ouvir. sim. Capacidade de silenciar e ouvir. Principalmente, o jovem tem muita dúvida, muita questão, Sim. né? Normal, faz Questiona, parte. rebeldia. A criança, ela quer se sentir amada, Sem dúvida. ela quer se sentir acolhida, ela quer se sentir Diferente. à vontade. E aqui o texto vai colocar, o que ele deu como exemplo? Asilos, hospitais, abrigos de adolescentes, creches, ou seja, aonde se acumula, onde se agrupa os mais necessitados. Porque então eles sofrendo algum tipo de sentimento de abandono. Mas não é só esses lugares, não. Eu fui cair em Campinas semana passada. Chegou lá uma menininha da idade da Heloísa, né? A menininha, 5 anos. A menina veio assim, montou na minha perna assim, ó, e sentou no meu colo e me abraçou. Eu abracei ela também assim, ela ficou quietinha no meu colo assim. E fazia assim em mim. E pergunta quantos anos ela tem, ela nem sabe responder, menina. A mãe dela só bate, sabe? Tadinha, não sei que dó. O menino chega perto dela e bate nela, tira o chinelo e casca na mãozinha dela, bate. Aí ela foi na Isa também, abraçou a Isa, aí sentou no colo dela também. Aí ela foi num casal lá, o homem empurrou ela assim, falou assim, pra ela não chegar na mulher dele, não sentar no colo da mulher dele. Pois ela foi no outro casal lá, sentou no colo do homem. Você vai com a criança do espírito amoroso, né? Apesar de Tadinho, receber. né? Necessitada, né? Assim, receber daquele Aquela menina tava né? carente, tadinha. Ela queria um abraço, uma coisa, né, tadinha? Eu fiquei, não, tadinha, né? Que carência, Com né? criança a gente fica muito sensibilizado. né? Tirando um resumo antes de terminar, Meia hora. né? A leitura não está nem no meio, né? Então, Mas tirando um resumo disso aí, que eu interpretei aqui assim, do meu jeito, se tiver alguma coisa errada, posso ser corrigido. Baseado no que a Nilza falou dessa criança. No que você falou no início, que a gente tem que fazer uma preparação. Aqui no livro, quando a gente está com o coração cheio de bondade, amor e paz, começa a chegar aos necessitados.
Então a gente precisa estar preparado de coração, não é preparado de palavras bonitas, é preparar a palavra. Tem que estar preparado de coração. Esses tipos de pessoas nesse estado de carinho vai começar a chegar. E aí você já vai ter um preparo para entender a chegar. E aí você já vai ter um preparo para entender que aquilo ali é um necessitado. Porque não adianta nós sair correndo aqui agora e falar, vamos sair daqui agora, vamos lá no asilo. O asilo tem uma administração que muitas vezes não concorda com a sua opinião. É que não pode trazer transtorno na rotina deles. Tem horário preciso, porque eles têm que medicar esse pessoal, e é muito. Se nós for lá nessa turma que nós está aqui, fazer uma visita lá, nós vamos gastar quanto? 1 hora e meia, né, Rosa? A média. Nós vamos atrapalhar o desenvolvimento do trabalho deles. Então, a gente tem que estar preparado de coração para ver se esses necessitados cheguem até a gente, principalmente os de rua. Né? Na rua tem muitos. Mas se a gente não tiver o coração aberto, eles também não vai. A espiritualidade bondosa não vai trazer eles até a gente. E lá no asilo eu já vi que é complicado. Agora é só meia hora. Você chega lá, você tem que visitar 3 ou 4 no máximo e sair e deixar os outros para voltar no outro dia. Como que você vai pular aqui os outros dias para lá fundo? Eles já vêm aqui de encontro com a gente. Se for uma equipe grande, o que faz? Divide de uma forma que todos possam receber uma visita. É uma opção. Agora, a questão de horário. Tem que ser obediente à instituição. Se a instituição determina as regras, determina a regra, tem que ser fiel àquela regra. Porque a visita não pode trazer transtorno pro dia a dia. Assim, o hospital, Tudo, isso faz parte. Se chega alguém aqui, ele vai estar submetido às regras da casa. com certeza. Para que não traga transtorno. Sim. E assim qualquer lugar. É uma questão de preparar, de Até porque saber. os asilos hoje é obrigado por regra, porque hoje tem muitos internados. É, Não dá e conta. você imagina manter um lugar daquele funcionando bem, em ordem, né? Quem já cuidou de um bem sabe tanto que é difícil. Você imagina 30 num lugar só, às vezes até mais, não sei quantos aqui tem. Tem que ter um controle. Né? Tem. É muito importante. E o aprendizado, para que ele serve? O conhecimento do letrado, ele traz serenidade, ele traz discernimento. Ele traz para nós maior condição de tomar boa escolha e saber lidar com os próprios problemas de maneira a sobrar para poder ajudar o outro. Ou seja, ele tira nós da condição de necessitado e nos estrutura, ou nos nossa, perdão, gente. Perdão. Embolou todas as palavras. Então, ele nos estrutura, o letrado, né? E nos capacita para nos tornar pastores. Como a espiritualidade colocou. Quem ampara. Quem deixa a sua vidinha de lado, porque todo mundo vai ter a vida inteira mesmo, faz parte da vida, e vai ter condição de amparar. Ou seja, o entendimento, ele estrutura o emocional. Porque o emocional sem entendimento, ele fica cego. Ele age de qualquer maneira. E em tudo, na caridade principalmente, deve ter racionalidade. Porque tem muitos que aproveitam da situação, muitos que se vitimizam, muitos que querem tirar proveito. Então o caridoso, ele não é bobinho. Ele não é coitadinho. Ele tem um bom discernimento. E ainda mais, se estiver bem equilibrado com os dons, vai ter espiritualidade para orientar e direcionar para quem realmente precisa. E seria um erro nós praticar caridade para quem não precisa. A caridade deve ser direcionada para quem realmente precisa. Esse é um ponto importante também. Como estamos de horário, Kelly? Passou meia hora? Já deu meia hora? Passou um pouquinho. Certo. Como que a gente pode fazer? O que vocês sugerem? A gente fez 2 estrofes do texto. Vai ter que dar sequência na próxima semana. 2, vai aqui. A gente fez 2 estrofes, né? Mas foi bom o jeito que a gente tá fazendo, porque tá dando pra comentar muita coisa, aprofundando. né? E tá aprimorando o Quanto estudo, mais né? calma aprende melhor.